Olá, meu nome é Janine Rolim, eu sou pedagoga e psicóloga e vim aqui contribuir um pouquinho com vocês que estão nos assistindo, conversando um pouco sobre inteligência emocional e autoconhecimento. Bem, quando a gente fala em inteligência emocional, a gente tem que se perguntar primeiro de onde vem a personalidade do meu filho e da minha filha. Já pensou nisso? Com certeza, né? Isso é um conjunto entre o temperamento, que é algo que vem da genética e de pai e mãe biológicos, uma misturinha boa de pai e mãe, que já vem de fábrica. Isso a gente vê no neném quando tá chorando com fome no berço. Um que chora e outro que faz um escândalo. Isso já é temperamento, ok? Essa interação entre o temperamento, esse tempero da criança e o contexto ambiental, a família, depois os cuidadores, ele seja creche, babá, quem está mais perto dessa criança, essa interação temperamento-ambiente vai gerar o que a gente chama de personalidade, que tem, obviamente, um longo processo de formação que culmina lá na adolescência. Então, o ideal para a inteligência emocional dos nossos filhos ser desenvolvida aí de forma adequada é a gente parar, se conhecer. Gente, hoje tem muito material, como esse vídeo, por exemplo, na internet, material escrito que você pode pesquisar um pouco sobre as emoções das crianças, como elas se formam. Mas basicamente, se pudesse dar uma dica super simples, num vídeo super curto, tentando torcer uma teoria toda, né, eu falaria um pouco da teoria que é nomeada terapia do esquema. É uma teoria cunhada por Jeffrey Young, um norte-americano, um psiquiatra, que fala de basicamente 18 tipos de esquemas emocionais que todos nós humanos desenvolvemos ou não, conforme a nossa história de vida. Esses esquemas, eles são chamados disfuncionais porque não funcionam bem. Então, por exemplo, uma criança que teve muitos episódios, ou não muitos, mas poucos, muito marcantes de abandono. Aquela criança que foi deixada sozinha, que foi em situações do dia a dia, presa no quarto ou esquecida na escola, ela pode ter tido, porque depende do temperamento dela, pode ter feito uma leitura dessa situação de forma negativa e que gerasse uma sensação de abandono. As primeiras sensações emocionais que nós temos geradas lá na infância, especialmente na primeira infância, de 0 a 6 anos, são as sensações iniciais da nossa vida, como se fosse um arquivo, e essas sensações iniciais são as gavetas. Então, depois, tudo que vivemos a partir dali, nós colocamos dentro dessas gavetas, são as categorias do nosso arquivo. Então, nós apenas depois classificamos, porque essas são as conhecidas, essas são as primeiras que me fizeram sentido, que tiveram significado para mim lá atrás. Então, essa sensação de abandono dessa criança pode se tornar numa visão disfuncional de que ela é digna de ser abandonada, de que ela não merece ser tida com carinho, com cuidado, com apreço. E ela pode desenvolver estratégias aí durante a vida, obviamente inconscientemente, de lidar com essa sensação de abandono. Procurar relações amorosas dignas de abandono, sei lá, namorar alguém que com certeza está indo para outro país, alguém que viaja muito a trabalho, alguém que nunca está presente, então perpetuar essa sensação de abandono. Mas como, né, Janine? Você pode me perguntar, mas isso não faz mal para ela? Não foi ruim? Como é que a pessoa pode buscar algo que lhe trouxe dor? Bem, isso é um movimento inconsciente nosso, né? Por quê que a nossa psique faz isso? Porque, embora seja doloroso, é conhecido. Aquilo que eu já vivi, aquilo que eu já experimentei, aquilo que eu vivenciei, especialmente na minha primeira infância, ele me é familiar, ele me é conhecido. Então, embora ruim, não me traz um desconforto. É bem paradoxal, mas veja como faz sentido. Pense em você, né? Algo que você faz de vez em quando, algum comportamento que você repete, alguma atitude que não é legal, você sabe disso. Mas já é
o basicão, é o Ctrl+C, Ctrl+V, a gente faz sem reflexão. Isso vem do inconsciente. Então essa criança que teve uma experiência de abandono, que se sentiu sobretudo abandonada, ela pode procurar novas experiências de abandono durante a vida. Ou pode, justamente para o contrário, ela pode se relacionar com alguém tão dependente dela que jamais a abandone, mas também não seria saudável. Então há formas de emoções e de sensações que temos lá nos nossos primeiros anos de vida que demarcam a nossa história emocional, a nossa memória afetiva e nos leva, quando adultos, a repetir padrões comportamentais. E isso, embora seja uma teoria muito complexa para se falar de forma tão rápida aqui, infelizmente, basicamente a gente pode prover para essa criança uma saúde emocional básica, fornecendo alguns elementos cruciais, que são o vínculos seguros, como essa criança se vincula, se ela tem, se tem pai, mãe, se tem só mãe, se tem avó, se tem tio, se tem quem está perto que passa segurança para essa criança. Autonomia, o quanto ela pode se mover, o quanto ela pode criar, o quanto ela pode tentar, o quanto ela tem espaço para ser autônoma, muito importante. O contrário seria a superproteção, que é extremamente danoso para a criança, vai torná-la insegura enquanto criança, enquanto adulto. Liberdade de expressão, terceiro elemento, gente, deixar a criança falar, deixar ela falar das suas emoções, das suas ideias, validar as suas emoções, legitimar os seus sentimentos. Isso é muito importante. Deixar sentir, deixar falar, mesmo que aquilo não seja o adequado, não seja o correto. Ela está sentindo. Eu não posso dizer pra você aí em casa agora, você não está sentindo dor de cabeça, coisa nenhuma, você não está com fome não. Só você sabe o que você está sentindo. Então, a legitimar o sentimento de uma criança, gente, é muito, muito importante na formação da psique humana. Eu diria que é um dos elementos primordiais para que depois não se desencadeiem transtornos graves e sérios que trazem muita dor para o adulto, para a vida em geral, né? Então, vamos lá. Vínculos, autonomia, liberdade, espontaneidade. Deixar se expor, deixar falar, deixar fazer contato, isso tudo também é muito importante, espontaneidade e lazer. Ter experiências, ter vivências agradáveis, ter momentos de diversão, de extroversão, criar, não aquele controle o tempo todo, não aquela limitação o tempo todo, embora o último elemento seja exatamente limites. Né? Limites realistas, limites concretos, sérios, com consequências quando necessário, mas realistas. Dizer aos nossos filhos até onde eles podem ir, porque eles também não têm essa informação no manual deles. Eles precisam receber da gente para desenvolver-se socialmente, para criar essas habilidades sociais que vão tornar teu filho inteligente de forma emocional e que é um fator que hoje tem faltado muito. A gente tem como palestrante ido a muitas empresas, até condomínios, muitas escolas falar exatamente sobre inteligência emocional, porque às vezes a pessoa, o funcionário de alto escalão até, às vezes a pessoa já tem uma graduação, uma pós-graduação, um MBA, blá 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 blá, 1000 certificados, mas não sabe lidar com o outro. Não sabe gerir as pessoas, nem ser gerida, não sabe chamar atenção de uma forma adequada, corrigir, elogiar, não sabe receber crítica. Então, se há algo que você pode dar de muito valioso para os teus filhos, é esse conhecimento sobre suas próprias emoções. Prazer falar com vocês, até a próxima!